Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso Pastoreando, nesta semana da oitava da Páscoa, celebramos os nossos mistérios centrais e hoje nós queremos conversar sobre um assunto muito bonito e importante, o tema da misericórdia. Para conversar hoje conosco, nós estamos aqui com o Padre Gonise. Seja muito bem-vindo, Padre Gonise. Obrigado, Padre Everton, pela acolhida. Olá, meus irmãos, estamos aqui para conversar sobre este tema tão caro, tão importante, e que tanto marcou a partir então da propagação da Divina Misericórdia feita pelo então saudoso São João Paulo II. Padre Gonise é padre aonde? Sou padre então da paróquia Cristo Operário, aqui na Forania Santo André Leste. Que legal, que coisa boa, né? Então hoje nós queremos conversar sobre esse tema porque domingo é chamado Domingo da Misericórdia, né? Sempre o segundo domingo do tempo da Páscoa é chamado assim. Foi o Papa João Paulo II, né, que deu esse título, mas já está tudo dentro das orações e da liturgia da palavra do dia, que se a gente for olhar pela liturgia, a gente vai perceber que todo o tema da misericórdia envolve essa liturgia, não é isso? Justamente o São João Paulo II, então, ele proclama, no ano santo do jubileu do ano 2000, ano ordinário, ele proclama então que o segundo domingo da Páscoa seria então o domingo da Divina Misericórdia. Como o senhor mesmo disse, aproveitando toda a liturgia, toda a liturgia da palavra fala da misericórdia, O Evangelho, que é de São João, o famoso episódio de São Tomé, Tomé então que quer tocar nas chagas de Jesus, Mas também até o salmo da missa, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, Então, como o senhor mesmo disse, toda a liturgia da palavra nos fala. Então, na verdade, foi a partir de uma santa, que nós vamos falar um pouquinho também sobre ela, que São João Paulo II, então, segue, que é um pedido do próprio Jesus misericordioso, feita a esta santa, e João Paulo II só oficializa, que na verdade é o domingo, realmente é o domingo que fala toda a liturgia fala da misericórdia de Deus que é eterna. A misericórdia é um tema que está um pouco em alta, Já desde João Paulo II, ele é chamado até o apóstolo da misericórdia, Porque trabalhou muito esse tema. Tem a santa que nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Faustina, Mas nós vemos que também nos últimos anos o Papa Francisco deu uma ênfase muito grande a esse tema da misericórdia, a palavra misericórdia, proclamou até um ano santo para a misericórdia, E de onde que vem esse misericórdia? O que significaria? Como que a gente poderia entender o termo misericórdia? Realmente, o Papa Francisco, todo o pontificado dele, é marcado pela misericórdia. Ele escreveu um livro, O Nome de Deus é Misericórdia, E a palavra, até mesmo miséria e coração, Misericórdias, miséria e coração. Deus que ama a humanidade, com um amor visceral. Misericórdia significa amar se colocando no lugar do outro, Então, a miséria humana na cordis, no coração de Deus, E até mesmo pelas revelações, tanto para Santa Faustina, quanto para uma outra santa, que teve a visão do coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, Não é o caso aqui, a gente vai falar sobre ela, mas ela também vê numa das imagens do coração de Jesus, o coração de Jesus saltado para fora do peito, E fogo, Então fogo do Espírito. Então a miséria humana é queimada neste fogo do Sagrado Coração de Jesus, e essa misericórdia é derramada nesses raios que saem do coração misericordioso de Jesus, os raios azuis, os raios vermelhos, que simbolizam justamente aquilo que sai do coração de Cristo na cruz, o sangue e a água, o batismo e a Eucaristia, sacramentos que fundam a igreja, os sacramentos principais, da iniciação cristã, podemos dizer assim, Então, é esse amor mesmo de Deus humano, um Deus que é humano, um Deus que nos ama eternamente, mas com um coração humano. Isso é misericórdia. Nossa, isso é muito bonito, Porque, de fato, às vezes a gente entra numa ideia de perfeição, E a gente acha que, assim, porque a gente pecou, Deus já vai nos castigar e vai nos fuzilar porque erramos ou pecamos, Mas vemos ao contrário, um Deus que é justo, um Deus que corrige, mas Ele corrige sempre no amor, sempre na misericórdia, Então esse tema vai mostrando para nós que mesmo em nossas fraquezas, mesmo em nossas misérias, Deus não deixa de nos amar, Deus não deixa de abrir um caminho para nós, Então, a misericórdia é sempre um caminho novo que se abre para nós, poderíamos dizer assim, É um caminho novo que o Senhor vai abrindo para que a gente possa trilhar, Justamente, nos ama, eu entendo a misericórdia como um Deus que nos ama perdoando e nos perdoa amando, Um Deus que sempre insiste em vir nos buscar, mesmo quando a gente foge dele, Ele vem sempre nos buscar. Esse é o amor que nos atrai, O amor
de fato, insistente, um amor persistente pelo ser humano, mesmo que o ser humano, em resposta, se recuse a esse amor, queira fugir desse amor. Mas da misericórdia de Deus ninguém foge, né? Ele atrai a todos, né? Por isso ele sempre vai dizer nos evangelhos, sobretudo os evangelhos que próximos ali os anúncios da paixão, né? Eu atrairei todos ao meu coração, né? Então é a misericórdia que nasce, que brota, que é a fonte ali do sagrado coração misericordioso, justo, santo de nosso Senhor. A gente vê isso mesmo no Evangelho de Tomé, né? Como a gente disse no início, o Evangelho de Tomé, a gente imagina que é Tomé que quer tocar Jesus, né? Que a gente fala, mas Tomé é incrédulo, Tomé precisa ver para crer, né? E na verdade não é isso, né? Na verdade o que a gente assim, olhando profundamente o texto, é Jesus que toca em Tomé, não é Tomé que toca em Jesus, né? No fundo, quem toca e transforma o ser humano é o próprio Cristo, através do seu amor misericordioso, né? Jesus, olhando para Tomé, sabe da fragilidade do ser humano, sabe que quem ama quer tocar, quem ama quer fazer a experiência do amado, né? Então, a gente às vezes olha a figura de Tomé meio negativo, né? A gente fala, tá vendo? Até mesmo no dia a dia a gente fala, eu sou que nem Tomé, eu preciso ver para crer. Não, Tomé é muito importante, tanto que a profissão de fé que Tomé faz no Cristo, depois que ele também faz ali a experiência do encontro com o ressuscitado, é a maior, né, e a mais bela profissão de fé do Novo Testamento, porque Tomé reconhece Jesus como Deus, meu Senhor e meu Deus, né? Então, isso é muito bonito, é muito profundo. Quer dizer, quem foi tocado? Tomé foi tocado, mais do que tocar, ele foi tocado pelo amor misericordioso, né, que entende a fragilidade humana e que, com esse amor misericordioso e essa misericórdia que vem sobre nós, apaga até mesmo, né, as poucas dúvidas que a gente pode ter, né, até mesmo acerca do Cristo. Nossa, isso é muito bonito, né? Talvez nós, nas nossas incredulidades, nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nos aproximarmos do Senhor, como Tomé, né? Eu preciso tocar, né? E aí deixar-se tocar pela misericórdia, né? Então Deus nos envolver, né? O amor de Cristo nos envolver e nos ajudar a levantar daquela fraqueza, né? Para chegar nessa profissão de fé. Acho que essa reflexão do Evangelho, né? Que a gente vai celebrar no próximo domingo, né? Ela nos ajude mesmo a perceber isso, né? A misericórdia vai nos envolvendo e aí dali brota a nossa profissão de fé. É interessante isso, né? Um processo, né? Toda a vida do ser humano é um processo, as coisas não são da noite para o dia, né? Então é bonito isso, esse processo onde nós culmina com a nossa fé, na nossa profissão de fé, né? E a gente cantou na noite da Páscoa um canto muito bonito, que é banhados em Cristo, nós somos uma nova criatura, né? As coisas antigas passaram, somos nascidos de novo. Eu vejo no gesto de Tomé esse cântico se tornando realidade, se tornando concreto ali nesse episódio de Tomé. Ele se torna uma nova criatura, né? Tomé poderia, por que ele não estava presente, né? Ali estavam os 10, porque né, já tinha morrido, Judas, e Tomé também não estava. Então Jesus apareceu para os 10. E Tomé, ele estava onde? Ele estava procurando Jesus, ele queria ver, ele ouviu, né? Ele ouviu boatos de que Jesus tinha ressuscitado, mas ele foi tentar buscar de uma outra maneira, né? Mas ele não encontrou, né? Poderia ter encontrado, até poderia depois e tudo, mas é o espaço privilegiado do encontro com o ressuscitado, é na comunidade, né? É na comunidade que você faz a experiência da misericórdia de Deus. Na comunidade, com todas as vezes os problemas que possam ter, a gente sabe disso porque somos seres humanos, temos nossas dificuldades, nossas fragilidades, mas ali é um espaço de salvação. É ali que o Senhor se revela, né? E Ele se revela e vem ao nosso encontro, derramando as graças, as misericórdias do coração dele aberto, que lá, né, pela lança, ali na Sexta-feira Santa, que nós contemplamos ali no mistério da morte do Senhor na cruz, né? Então ele vem e ele sabe, né, ele conhece cada um, né? E tanto que é interessante isso, né? A gente viu o episódio de Tomé e a gente viu o episódio de Maria Madalena, por exemplo. Em Maria Madalena, Jesus não deixa que ela toque ele. Não me toques. Mas em Tomé, ele deixa. Toca, e ele mesmo fala, toca aqui na minha mão, toca no meu lado. Sejas fiel, né? Por isso que eu falo, a gente não pode olhar pelo lado negativo, esse pedido de Tomé, porque é daí que surge o nome fiel. Em nenhum outro momento nós somos chamados, né, o cristão, né, católico é chamado de fiel. Ali o próprio Jesus chama. Então, o Tomé é o símbolo de todo fiel
que faz a experiência do encontro com o ressuscitado e se deixa tocar pelo ressuscitado e transformar pela misericórdia do ressuscitado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Quantas vezes na nossa vida também, a gente, nas nossas orações, nas dificuldades da nossa vida, a gente acaba também, né, falando, Senhor, vem, eu quero uma resposta, eu quero que você me mostre algo, eu preciso mudar uma realidade na minha vida. Não é um Tomé da vida? Está procurando, está buscando respostas. E o Senhor vem, porque Ele conhece a nossa humanidade, conhece o nosso coração, e Ele sabe, né, Ele sabe até que ponto nós abraçamos e até que ponto a gente até mesmo rejeita o amor dele com as nossas atitudes, nossas ações. Mas ele vem e ele nos toca, né? Quando ele oferece, ele está pedindo. E na verdade, ele que está tocando. Então, Tomé e toca cada um de nós, fiéis a Deus. E aí esses fiéis reunidos, você dizia que a igreja é esse lugar privilegiado do encontro, né, com o ressuscitado, do encontro com a misericórdia, e aí a gente pode também fazer a reflexão de que a igreja também é um lugar onde a misericórdia de Deus deve vir em abundância, né? O Papa Francisco também tem algumas imagens que lembram muito isso, né? A igreja como casa de hospital de campanha, lugar onde realmente o cuidado, né? E misericórdia envolve tudo isso, né? Cuidado, curar feridas, né? Então a igreja também pode ser chamada uma casa de misericórdia, né? Justamente, o Papa tem um livro, A Casa da Misericórdia, né? O Papa Francisco. É isso mesmo. Como ele mesmo fala, né? Um dos nomes de Deus é misericórdia, né? E se a igreja nós cremos que é a grande família, né? É o lugar privilegiado onde a misericórdia tem que estar ali, né? No centro, né? Porque Jesus é o centro da comunidade cristã, não é? E é verdade. A gente tem que dar esse bom testemunho, né? É o primeiro lugar onde se aprende a ser misericordioso, né? O próprio tema do ano da misericórdia, né, que o Papa proclamou, um jubileu extraordinário, né, ano santo, ele misericordiosos como Pai, né? Então, como que a gente pode falar de misericórdia e não ter a misericórdia como algo presente, né? Então, aí seria a hipocrisia da nossa parte, né? Então, o local por excelência onde se cultiva a misericórdia, onde se irradia a misericórdia, tem que ser a comunidade, né? Tem que ser a comunidade. A gente tem que superar alguns preconceitos, né? Muitas vezes que a gente ouve, assim, às vezes nos bastidores, dizendo, mas a igreja tinha que ser assim, a igreja tinha que ser assado, né? Às vezes a gente quer a igreja do nosso jeito, né? Não. Ali não tem que ser o eu que prevaleça, tem que ser o nós, né? Ali é o plural, né? É o eu plural, podemos dizer assim, né? Ali na comunidade cristã. E sempre a partir do Cristo, a partir do seu coração misericordioso. Aí a gente, com certeza, vai tornar esse lugar, a comunidade cristã do aconchego, né? A casa, né? Onde é o porto seguro. Assim como eu tenho como porto seguro a minha casa, eu devo ter a comunidade cristã também como extensão da minha casa. Então, se eu tenho como continuidade a comunidade cristã, ali eu cuido, né? Ali, de fato, eu procuro cativar as pessoas, eu procuro acolher as pessoas, né? Claro, mas também o acolher vem pela viés da correção fraterna, né? De até mesmo valorizar as potencialidades, os talentos, né? Os dons que cada um tem, porque ali você só vai fazendo crescer a comunidade cristã e tornando ela uma comum unidade, né? O corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Tem feridas, como o corpo do ressuscitado, ele mostra as chagas, né? A comunidade também carrega essas chagas, essas feridas, mas não são de dor. Assim como Cristo revela para Tomé, revela ali quando se apresenta a Madalena, né, logo no comecinho, né, no dia de Páscoa, ele revela marcas de amor, marcas de doação. Assim a comunidade também carrega, mas não como dor, como sofrimento, mas como entrega, né, como oferta da própria vida, né? E aí ressignifica essas feridas, né? Isso é deixar com que a misericórdia vá transformando também, né? E que a igreja vá se tornando de fato uma casa da misericórdia. Precisamos caminhar muito ainda para isso, mas é um processo, como o senhor mesmo disse, padre. E isso é interessante porque estamos num ano santo novamente, né? Um ano santo, um ano ordinário, né? 2025, e é um tempo de sempre viver. Esse ano o tema principal é a esperança, né? Mas por que a gente espera? Justamente porque temos esse Deus que cuida de nós, porque temos essa igreja que quer cuidar da humanidade, né? Então não dá para esquecer o tema da misericórdia, porque quando se fala em ano santo, a gente fala de perdão, de reconciliação, de obras de misericórdia, né? Então a misericórdia sempre vai permeando isso tudo, né? E é interessante, o senhor dizia que
o Papa João Paulo II proclamou o Domingo da Misericórdia num ano santo, foi isso? Foi no ano 2000, ele proclama então, né? E ele também, é no mesmo ano em que ele vai canonizar a Santa Faustina. E ali ele coloca oficial o segundo domingo da Páscoa como Domingo da Divina Misericórdia. Ele coloca o nome, né? Na verdade já era, né? Ele só oficializa por causa, então, das revelações privadas que Santa Faustina, então, tem de Jesus misericordioso. Né? Nossa, que legal isso. Então, assim, já 25 anos que oficialmente o Domingo da Misericórdia é o segundo domingo, né? Já, o segundo domingo da Páscoa, né? Oficialmente já 25 anos. Então, nossa, isso é uma riqueza muito grande, né? E então, o Papa João Paulo II tinha uma ligação muito profunda com Santa Faustina nesse sentido de identificação, né? Os dois poloneses, né? E a Santa Faustina, então, como é que foi a experiência dela, de Santa Faustina, com relação ao tema da misericórdia? Então, é de uma das revelações, então ela tem um diário, né, e ali ela coloca toda a experiência que ela teve, né, ela tem a Jesus misericordioso se revela a ela e conversa, né, tem vários diálogos muito bonito, né, uma mística, né, tanto que Santa Faustina, quando ela é canonizada, ela é a primeira santa do terceiro milênio canonizada, né, e ele coloca a santa, também no nosso milênio é o Carlos Acutis, né, o Carlo Acutis. Ela foi do terceiro milênio. Muito interessante. Logo no início, né, do jubileu, do ano 2000, ele já proclama ela como, né, como essa primeira santa e também por causa dela. Mas a experiência dela é interessante porque Jesus, em uma das revelações, ele pede que se propague o terço, né, da Divina Misericórdia e a imagem do Jesus misericordioso que nós temos aqui, né, aqui presente. Esta imagem, da forma como Santa Faustina, então, viu o Cristo, ele pede, então, que seja pintada esta imagem e seja propagada. E todos aqueles que contemplam e que rezam a Jesus diante desta imagem têm muitas graças alcançadas, muitos benefícios espirituais. Sim, e aí dentro da imagem, é interessante, a imagem então é um fundo todo escuro, né? Isso. E aí o coração de Jesus aqui, diferente do que Santa Margarida Maria viu para fora, ele está interno, mas saem aqui dois raios, né? Raios. O raio azul, né, meio, né, azulzinho claro, e os raios vermelhos, né? Que lembra justamente isso, a humanidade, né, a humanidade ligada à divindade, né? Ou a água, o sangue, né, que jorra do coração de Jesus. Sim, até uma das orações, né? O sangue e água, né? Isso, que jorra do coração de Jesus. E aí Jesus está com a mão sempre abençoando, né? Jesus abençoando com a mão. E aí embaixo tem a frase característica, né? E é bonito esta frase, né? Muito interessante, Padre Everton, que a gente nunca, olhando o episódio de Tomé de novo, voltando, né? Porque eu acredito que seja um dos panos de fundo ali teológico, né? Não da revelação, mas ligando com a teologia desse, né, que o Papa então coloca para ser o segundo domingo da Páscoa, é que a gente olha e fala que Tomé tem pouca fé, porque Tomé precisa ver, né? Mas Jesus, o contrário, quando ele aparece para Santa Faustina, ele pede que escreva, né, aquilo, Jesus, eu confio em vós, né? Ou seja, ela, tanta fé que ela acolhe então essa revelação, né, dessa confiança que ela tem primeiro e propaga que todos nós devemos ter fé, né? Pedir a Jesus que, né, nós confiamos nele, que pedimos a sua graça, e o contrário de Tomé, né, que vai ter fé sim, vai proclamar a sua fé, mas primeiro precisa ser tocado pelo ressuscitado. Santa Faustina, nesse sentido, ela já foi tocada, então ela já, quando ela recebe a visão, né, ela já tem tudo isso no coração, né? Então Jesus fala, olha, né, da forma como você está vendo, é que seja então pintada esta imagem, né? E que se escreva eu confio em vós, né? A confiança total em mim. Mas ele já acolhe esta confiança, né? Mesmo na sua aparição a Faustina, diferente de Tomé, né? Que aí ele vai dizer, não sejas incrédulo, mas fiel. Né? É confiança e misericórdia, né? Deus oferece o seu amor, nós precisamos confiar nesse amor e deixar esse amor realmente nos transformar, né? Então é de uma riqueza muito grande pensar isso tudo, né? E vemos que Santa Faustina teve uma experiência muito profunda. O diário dela, ela tinha um confessor, né? E o confessor pediu que ela anotasse, que ela fizesse um diário espiritual, né? Isso. E aí temos todas as anotações aí, diversos períodos da vida dela, né? Belíssimo o diário, né? Vale a pena como leitura espiritual, né? Para todos aqueles, né? Que na sua oração pessoal e tudo, além das outras orações, vale muito a pena,
né, ler um pouquinho a cada dia, né, rezar, né, a gente, mais do que ler o diário, a gente reza com o diário dela, né, que são orações belíssimas, né, e é sempre em primeira pessoa, porque é um diário, né, então ela contando a sua experiência, né, é uma mística do nosso, né, podemos dizer assim, não tão longe, né, como os outros místicos, né, mais próxima de nós, né. Mais próxima de nós. E ela até morreu jovem também, né, ela não morreu, jovem, ela teve uma doença, ela morreu, e é interessante que quando a gente vai lendo o diário, no final a gente já percebe isso, ela já na agonia, no sofrimento, e ela continua escrevendo e mostrando essa confiança que Jesus pediu para que ela escrevesse, né, a gente percebe isso também no momento ali já da sua doença mais grave, ela com a sua confiança total em Deus, né, então nada abalou a confiança dela, né? Então isso é muito interessante, porque quando vem as dificuldades da vida, às vezes a gente fica meio... E ela manteve a sua confiança total, conforme ela ensinava, né? Conforme ela ensinou a humanidade a ter confiança, ela experimentou também essa confiança no momento da dor, da enfermidade, né? E eu vejo assim também uma preocupação, né? O máximo que deu, ela escreveu, porque ela sabia que tudo isso seria depois divulgado, né? Então a preocupação dela era que as pessoas tivessem contato com tudo isso, né, que ela experimentou, né? O nosso contato é lendo, rezando, né? Mas a gente lendo e rezando todos os escritos dela, a gente imagina um pouquinho como foi esse mergulho no mistério de Deus, né? E é belíssimo, né? Quem não queria fazer uma experiência dessa, né? De encontro com o Senhor, né? Com Jesus ali nesse momento, e sobretudo como o senhor coloca, né? O momento mais difícil e tudo, ela tinha a força de Deus ali com ela, né? Por isso que ela conseguiu ir até o fim. Né? E é interessante porque também no diário a gente nota assim um amor muito grande, uma confiança muito grande na Eucaristia, né? Isso. Então tem muitos trechos também eucarísticos, né? Porque é a força do cristão, né? Às vezes hoje a gente vê um cristão que quer viver um cristianismo, viver uma fé, às vezes um pouco afastado da comunidade, a gente falou bastante aqui sobre a comunidade, né? A comunidade que se reúne em torno da Eucaristia, né? E a gente vê na vida de Santa Faustina isso, né? Esse amor profundo a Jesus Eucarístico, né? Que faz ela contemplar isso, né? Tem até alguns momentos que ela coloca alguma visão. Quando ela estava na missa, ela via, né, do cálice brotar essa mesma misericórdia que brota do coração de Jesus, da visão dela, né? Então essa confiança na Eucaristia acho que é fundamental para a gente ir resgatando cada vez mais a nossa vida hoje, né? Exatamente, tá intimamente ligado às revelações com a Santa Missa, né? Não tem como, né? Como você falou, infelizmente tem muito cristão que quer ser cristão católico, mas não quer a igreja, não quer os sacramentos, né? Não quer a comunidade, né? Cresce muito hoje um número sem igreja, né? Eu sou cristão, mas eu faço minhas orações em casa, eu não preciso da comunidade. E, de novo, vem sempre as muletas, eu posso dizer, né? Assim, para poder justificar, se usa muletas. Porque eu não concordei com tal coisa, com tal decisão de fulano, de cicrano, de beltrano, então eu prefiro ficar na minha casa. Ou então, né? Cresceu já muito de ver pela televisão, né? Então tá a mesma coisa, né? Eu assisto em casa, não. A gente insiste nisso, né? A comunidade ela é presencial, né? Nós precisamos ter nossas relações, né? O contato nunca vai ser diferente, né? Senão a gente não faz a experiência na comunidade reunida que o Senhor se revela. Né? E a Santa Faustina coloca muito bem isso, né? Como o senhor mesmo disse, em vários momentos, né? A Divina Misericórdia está ali, se revela o Cristo na Eucaristia, né? E é o centro, não tem outro jeito. Se a gente não colocar a Eucaristia como o centro da nossa vida, nada do que a gente faz, qualquer oração, nenhuma oração tem força, nenhuma oração tem valor, se não tiver como centro a Eucaristia. Ela é a maior, ela é a mais perfeita, é a melhor de toda oração que o cristão pode levar a Deus. Se a gente troca por qualquer outra coisa, eu posso fazer uma romaria a pé para Aparecida, mas se eu não for um cristão que participe de pelo menos o domingo na missa, não vale essa romaria, não vale, porque o centro da minha espiritualidade é Jesus Eucarístico, é a Eucaristia.
Todos os místicos, os santos, a gente vai percebendo exatamente isso, né? A experiência deles profunda na Eucaristia, nos sacramentos da igreja, na confissão, né? Tudo isso vai fortalecendo, porque é isso que vai nos tornando, nos fazendo realmente fiéis àquilo que recebemos no batismo, de sermos sal da terra, luz do mundo, né? Também, assim, a obediência, o senhor dizia das dificuldades, às vezes, das pessoas de obedecer, né? Quando a gente lê a história dos santos, a gente percebe isso também. Nem sempre foi fácil para Santa Faustina, né? Em alguns momentos, a própria igreja superiora tem os embates e a gente percebe sempre isso, essa obediência, né? Então, estar na igreja, essa obediência à vontade de Deus, a compreender as coisas, as adversidades que surgem, né? Então, Santa Faustina, quando tinha alguma incompreensão ao redor dela ali, não ficava revoltada, né? Mas ela se apegava ainda mais na vida de oração, né? O quanto falta, às vezes, esse elemento de obediência hoje. Não é obediência cega, né? Mas esse confiar na igreja que é mãe e que conduz, né? Às vezes, não, eu quero do meu jeito, mas a igreja é uma mãe e uma mestra, né? Ela é mãe e conduz nossa vida, né? Justamente. E é isso, né? Os santos nos ensinam muito isso, Santa Faustina e os demais santos. E aí, esse é um critério para a gente ver se a revelação, né, no caso, né, Santa Faustina, que a igreja reconhece, né, como uma revelação válida e tudo, por isso que se propagou totalmente, né, inclusive pelo São João Paulo II, é isso, se a revelação não está contrastando com aquilo que a igreja ensina. A gente vê muitas revelações por aí que se apresenta e que não está de acordo com aquilo que é a doutrina da igreja, com aquilo que a igreja ensina como mãe, como mestra, e as pessoas insistem. Por que a igreja não aprova? Por que a igreja está resistente e tal coisa? Porque se você vai olhar, né, no exame, né, que a igreja faz e tudo, mas vamos pegar aí um exemplo. Nossa Senhora aparece, aí apareceu em tal lugar, e lá ela fala mal, por exemplo, dos padres. Quer dizer, espera um pouquinho, mas Nossa Senhora não é a mãe dos sacerdotes? Né? Nunca Nossa Senhora vai aparecer em um lugar e vai falar mal dos padres, e vai incentivar o povo a ficar contra os padres. E a gente sabe que tem muitos lugares que acontece isso. Aí querem que aprove, o Papa tem que aprovar isso, o Papa tem que... Não, a igreja não vai, ela é muito criteriosa com relação a isso. Então um dos pilares é isso, vamos ver, essa revelação privada está de acordo com a revelação divina de Deus? Está de acordo com a doutrina que a igreja ensina, que é milenar? Não tá. Então, peraí, aí a igreja vai, né, vai fazer toda uma investigação, né, é muito criterioso. Então aí a gente vê Santa Faustina nas revelações de Jesus Misericordioso e outras que a gente vê, e a gente lê tudo e a primeira coisa é a obediência, né? É de fato deixar com que a igreja, né, também mostre os critérios para que seja de fato uma revelação sadia e que vai, né, nos animar na nossa caminhada de fé, na nossa espiritualidade, que vai acrescentar na nossa caminhada de fé. Como a gente vê na Divina Misericórdia, que beleza, né? Hoje em dia, em todas as igrejas que a gente entra, nós vemos um quadro de Jesus Misericordioso, né? No domingo da Divina Misericórdia, praticamente, né, a gente fala pelo Brasil, mas em todo mundo, né? A gente vê, então, se celebrando, né, com procissões, até mesmo paróquias que não tem como padroeiro, né? Mas a gente vê essa devoção, a cultura da Divina Misericórdia presente. Né? A gente vê procissões, a gente vê, né, motivações, tridos que se faz a Divina Misericórdia, belíssimo, né? Então, nossa, até mesmo... E aí tá ligado, né, os três, né? Santa Faustina, São João Paulo II e a devoção à Divina Misericórdia, né? São três, uma tríade, né? Que a gente percebe, tá inseparável, né? É muito belo. É muito belo, e é bem isso mesmo, porque essa obediência fiel é do próprio Jesus, né? E aí é interessante porque a cultura da misericórdia, aqui na Diocese nós temos também o movimento da cultura da misericórdia, que desenvolve um trabalho bem bonito, né? E de fazer com que seja uma cultura mesmo, né? Que adentre, a misericórdia tem que fazer parte da nossa vida, tem que ser uma rotina, né? E a gente vê o grande incentivo do terço da misericórdia, né? Como Santa Faustina pediu, como o próprio Jesus pediu que ela divulgasse, né? E então o movimento da misericórdia aqui, a cultura da misericórdia ajuda a gente a fazer isso tudo. E muito vinculado às 3 horas da tarde, né? Então isso. 3 horas da tarde é um horário importante para nós cristãos católicos, a hora da misericórdia, né? A hora da misericórdia, porque remete justamente a essa obediência de Jesus, que foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, 3 horas da tarde é a hora que a misericórdia se derrama através da entrega de Jesus, né? Então é muito interessante isso. E aí a gente, a cada dia, né, rezar a misericórdia, a gente vê muitas pessoas que param as suas atividades um instantezinho para rezar o terço da misericórdia, né? Na minha paróquia Cristo Operário, a gente reza. Toda missa, antes de começar, assim, uns 15 minutinhos, se reza o terço da Divina Misericórdia. Nas quintas-feiras eu celebro às 15 horas por causa da Divina Misericórdia.
na sua paróquia, Sagrada Família, também tem a cultura, vocês têm o tríduo, tem a festa, né? É bonito isso, e em diversas paróquias a gente vê essas iniciativas, né? É muito belo. Você vê algo que, né, a gente imagina, depois que São João Paulo II, então, proclama, né, que o segundo domingo da Páscoa, depois daquele ano começou a espalhar, né? Espalhou e vemos ainda hoje, é muito forte e com certeza alcança muitas almas, né? Alcança muitos corações. São os raios da misericórdia. Os raios da misericórdia. Tem que alcançar, porque é o salmo, né? É o salmo. Eterna é a sua misericórdia, né? Então não tem como ela parar, né? Ela sempre existiu e sempre existirá. A misericórdia de Deus nunca realmente, como o povo que reza, nunca vai faltar. Nunca, né? E ainda bem, porque se não fosse a misericórdia dele, coitado da gente, né? Que coisa boa, Padre Gonizo. Que alegria a gente poder conversar sobre um tema tão importante, uma espiritualidade profunda, que isso possa ajudar as nossas comunidades também a crescerem na cultura da misericórdia, né? Para viver a misericórdia. Não pode ser só uma teoria, né? Aquilo que a gente reza tantas vezes, o terço da misericórdia é tão simples, tão rápido de rezar, né? Mas aquilo que a gente reza vai transformando as nossas atitudes para sermos realmente mais misericordiosos, né? Senão não adianta nada a gente rezar o terço da misericórdia, mas não ter o perdão, viver com o coração cheio de mágoa, né? Mas é pedir que essa misericórdia vá transformando, né? Então que a gente possa realmente crescer, progredir nessa vivência da misericórdia, né? Justamente, e esse tema é tão importante que nos ajuda também a irmos mais além, né, nas nossas orações, quando a gente fala da misericórdia de Deus, né? O Papa Francisco, ele também, né, todo o pontificado dele até agora, a gente vê que a misericórdia está muito latente, né, está ali muito presente, e a gente olha para nós colocamos aqui o Evangelho de João, o episódio de Tomé, mas nós pegamos as parábolas da misericórdia, né, e a gente percebe todo o pontificado do Papa Francisco nesta linha, né? A gente pega a parábola do filho pródigo, que mais do que o filho pródigo é o pai misericordioso, né? A gente pode chamar assim, a moeda perdida, a ovelha perdida, né? Então é o filho perdido, a moeda perdida, a ovelha perdida, né? Que foi encontrado, por quê? Pela paciência de um Deus que é misericórdia, né? É indulgente, é favorável, né? É paciente para conosco, não leva em conta, o Salmo diz, se ele levasse em conta nossas faltas, quem haveria de subsistir, né? Mas porque a misericórdia, né? A gente encontra nele perdão, a gente encontra nele recomeço. Nesse tempo que nós estamos vivendo de Páscoa, né? A gente tem que sempre que recostar nossa cabeça para ouvir as batidas deste coração misericordioso, né? E eu gosto sempre de dizer que às vezes quando as pessoas chegam para a gente, né, na confissão, às vezes elas chegam muito machucadas, né, por causa dos pecados, fragilizadas, e às vezes até desanimada mesmo, assim, a gente percebe até, a pessoa não diz isso, mas até mesmo deve passar pensamentos de suicídio, a gente sente isso, né, a gente que é padre, né. Aí eu gosto sempre de pedir para a pessoa colocar a mão no peito dela, né. Eu falo, põe a sua mão no peito, você está sentindo a batida do seu coração? Aí ela, sim. Então, essas batidas do seu coração, seu coração é humano. Pensa, Jesus tem um coração igual ao seu. Então, as mesmas batidas que batem no seu coração é o coração de Jesus. Então, você pode acreditar com certeza que cada vez que o seu coração bate, é como que... É isso. Deus está dizendo para você, eu te amo. Então, o seu coração está batendo, cada vez que ele bate, Deus está assim, eu te amo. Vale a pena você viver. Eu estou com você. Né? Então, quando a gente pensa nessa linha, vale a pena, com todas as dificuldades que a gente tem no mundo, vale a pena viver. Né? Ele morreu por nós. Né? Então, vale a pena a gente lutar por esse mundo para viver, transformar esse mundo num mundo melhor. O mundo só vai ser melhor se eu for melhor. Se o meu coração for transformado. Se o meu coração for curado por essa misericórdia. Eu tenho que deixar com que ele cure. Ele quer curar o meu coração, né? Ele quer me preencher totalmente com a sua graça. Por isso os raios vêm e envolve todo o nosso ser, né? Então não é apenas uma simbologia esses raios, né? Realmente eles saem do coração humano e divino de Deus e vêm até o meu coração humano, né? Então sempre, enquanto meu coração bate, ele está dizendo para mim, né? Eu te amo e eu quero que você permaneça e você vai ficar de pé, porque comigo você vai vencer. Esses raios vão iluminando a nossa vida, né? Então, que coisa boa, que alegria de poder conversar sobre esse tema, né? Que, de fato, ajude a nossa comunidade a bem rezar, a participar do Domingo da Misericórdia com maior consciência, né? Para poder crescer mesmo cada vez mais nessa misericórdia, deixando essa luz que brilha aqui em meio às trevas, né? Essa luz brilhar realmente em nossa vida e ser uma fortaleza para todos nós, né?
Então, já chegando ao finzinho do nosso encontro, nossa conversa, nosso Passou bate-papo, rápido, passa né? muito rápido, né? A gente convida toda a comunidade, as pessoas que quiserem colocar seus comentários, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, a gente está disponível. Já deixo o convite para a semana que vem estarmos novamente reunidos no nosso pastoreando, com temas aí pastorais que vão nos ajudando, né? E nesse momento final, a gente poder fazer uma oração agora, pedir o Padre Goniz rezar um pouquinho por nós todos, né? E nos ajudar a bem viver essa misericórdia divina e depois dar a bênção para nós, né? Rezarmos uma antífona aí da misericórdia, pedirmos uma força de Deus para que o coração de Jesus misericordioso possa realmente bater em nosso peito, como o Padre Goniz refletiu aqui hoje conosco. Então, vamos pedir a Jesus misericordioso que derrame os raios da sua divina misericórdia sobre os nossos corações, para que esses raios, né, raio azul, raio vermelho, que é o sangue, que é a água, que jorra da fonte da misericórdia, que é o Sagrado Coração de Jesus misericordioso, alcance cada um de nós, todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão ainda entrar e vão participar, ver, ouvir, né, esse momento especial, que sejam alcançados, que sejam transformados pelo amor misericordioso de Deus. Sobretudo aqueles que acham que são indignos de se aproximar desta misericórdia do Senhor. Não, nós somos todos indignos, mas o Senhor nos torna digno através do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade, que é sem limite. Ele se coloca no lugar de cada um de nós, ele assume a nossa humanidade para nos santificar. Então que esse amor se irradie para todos, que sejam todos transformados pela misericórdia infinita e eterna do nosso Deus. Que Ele, de fato, imprima em nosso coração esta bondade, também essa misericórdia, para que a gente possa também ser esses propagadores da misericórdia de Deus a todos aqueles que se fazem necessário. Amém. Amém. Vamos concluir rezando ó sangue e água juntos aqui diante de Jesus misericordioso. Isso, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Peço que o Senhor dê a bênção final para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina, de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.